Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, presbítero Giovanni Cardoso, portal de transparência da IADPE. Meus amados irmãos, vocês vão ver aí, não é o estudo número 6, uma sequência de estudos que estão sendo distribuídos aí em Recife pela União de Adolescentes, não é? A COADEP, Coordenação da União de Adolescentes das Assembleias de Deus do Estado de Pernambuco. E esse estudo número 6 é exatamente sobre a mentira, o adolescente e a mentira. A introdução diz o seguinte: a mentira é a oposição à verdade, é o antônimo ao que é autêntico. É sinônimo de engano, falsidade, invencionice, fábula, conto ou balela. Foi por esse meio que o diabo, nosso adversário, procedeu para enganar o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. Eles foram conduzidos à queda, desobedecendo ao Criador e, consequentemente, erraram o alvo estabelecido por Deus. Esse fato é conhecido como pecado. Por isso, veremos nesse estudo como a prática da mentira tem prejudicado muitos adolescentes em nossos dias. Será que só tem prejudicado adolescentes? Quando a gente vê o presidente da IADPE mentindo descaradamente. Caros adolescentes da Assembleia de Deus Pernambuco, quando vocês forem ensinados a respeito desse assunto, perguntem, questionem os presbíteros, os obreiros, os irmãos, as irmãs, e digam, e perguntem: irmão, irmã, estão nos ensinando sobre não mentir, e vocês devem sim aprender. Tá bom, adolescentes? Não mintam, porque o mentiroso é filho do diabo. Mas aproveite e pergunte: por que o nosso presidente Ailton José Alves mentiu terrivelmente perante a justiça quando negou o projeto de cidadania? Façam isso, jovens e adolescentes, em nome de Jesus. Questionem, porque esse estudo é um excelente estudo. Agora, pregado por alguém que tem vida, deve ser pregado por alguém que tem vida, porque senão se torna uma pura hipocrisia. Até porque a gente vê aqui, vocês vejam na foto, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus, COADEP, Coordenação da União de Adolescentes das Assembleias de Deus do Estado de Pernambuco. Não é de um lado o símbolo da igreja, do outro o símbolo da COADEP, né? E pastor presidente Ailton José Alves, ou seja, é uma mensagem do presidente Ailton José Alves, que mentiu e mente com muita facilidade. E aí os tópicos são os seguintes: por que o adolescente cristão não deve mentir? Aí nós fazemos uma pergunta: por que um pastor não deve mentir? Por que o nosso pastor presidente Ailton José Alves não deveria mentir? Os adolescentes devem fazer essa pergunta. E aí continua, né? A Bíblia nos revela: a mentira entrou no mundo através de um anjo caído, verdade. Aí os tópicos 1, 2 e 3, dentro desse tópico: por que o adolescente cristão não deve mentir? Os filhos de Deus não vivem mentindo, referências bíblicas. Há um julgamento para os mentirosos, referências bíblicas. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus, referências bíblicas. O segundo tópico: exemplos bíblicos de pessoas que mentiram. Pronto. Está aí um grande exemplo de um mentiroso que mentiu nos dias atuais e continua mentindo, que é o próprio presidente da Assembleia de Deus, senhor Ailton José Alves. Adolescentes e jovens, por favor, queridos, questionem isso, porque os questionamentos de vocês podem ajudar os pastores mentirosos a deixarem de mentir e enganar a igreja. E aí vem as referências bíblicas, né? O segundo tópico: o que fazer para não mentir? Simples, falar a verdade. Quando o juiz perguntou, quando o advogado perguntou ao presidente Ailton José Alves perante o juiz sobre o projeto de cidadania, era simples. Era ele dizer o seguinte: é verdade, nós tivemos o projeto de cidadania, fundado em 2010, mas vimos que não deu certo e não existe mais hoje. Simples. Mas quando o homem está corrompido pelo pecado, ele simplesmente diz: não conheço o projeto de cidadania. Então, jovens e adolescentes, questionem, não é? Questionem. E, por fim, a conclusão que diz o seguinte: meia-verdade também é mentira, pois ela tenta acrescentar ou diminuir sobre a verdade. Por isso, é importante transmitir as coisas como viu, ouviu ou como aconteceu. Se não convém falar ou responder, afirmar ou negar, fique calado, mas não minta. Meias-verdades foi exatamente o que o presidente da IADPE falou perante a justiça e vem falando nas audiências, né? Quando é perguntado, ele diz: não é o momento certo de falar, né? E o interessante, adolescentes, no tópico lá em cima que diz por que o adolescente cristão não deve mentir, diz o seguinte, olha: quem procede dessa forma age de acordo com ele, Mateus 5,37, de acordo com o diabo, não é? Nos dias atuais, há muitos adolescentes usando a internet para divulgar fake news. Adolescentes,
a gente vê claramente que o senhor Ailton José Alves, ele quer proibir que vocês tomem conhecimento das verdades que falam sobre as mentiras que ele vem falando, os desvios de conduta que ele e a sua turma vem praticando contra a igreja, inclusive contra vocês, adolescentes. Adolescentes, sejam sábios, aprendam e estudem. Esse estudo aqui é tremendo, um estudo tremendo. Agora, vem de um homem totalmente hipócrita, um homem que mente e quer ensinar as pessoas a não mentirem. Como pode uma coisa dessa? Está aí, vejam a foto do estudo. Infelizmente, a nossa igreja está desse jeito. Homens hipócritas ensinando a verdade. É aquilo que a gente diz. Estão ensinando a Bíblia, mas pelo seu mau exemplo, pela sua hipocrisia, estão conduzindo o rebanho para o inferno. E nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos aceitar essa hipocrisia dentro da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E aí eu ia esquecendo os jovens e adolescentes da IADPE. Não podemos aceitar mais essa hipocrisia. Portanto, não aceitem sem questionar hipócritas, ensinando um assunto, um tema que eles não vivem. Temos, sim, que falar a verdade, não podemos mentir. Agora, devemos questionar aqueles que dizem não mintam, mas são mentirosos. Então assistam aí o vídeo do presidente Ailton José Alves quando é questionado perante o juiz e ele diz: não conheço o projeto de cidadania. Isso é hipocrisia, isso é sandice, isso não pode. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Jemima falar, pode estar sendo tirada do contexto, eu não vou responder.